comprometido, mais um estudo que vai auxiliar a nossa prática, mas também, né, com um bom critério ali na hora de ler o que os autores estão falando. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter dados práticos, mas também com certo cuidado, porque senão, se a gente for levar cada estudo como lei do que o autor fala, a gente vai acabar se confundindo, né? Esse estudo é do José Antônio. Ele é um dos cofundadores da ISSN, né? Que é Associação ali Internacional de Nutrição Esportiva, né? E a gente vai ver aqui o consumo de dietas altas em proteínas em indivíduos treinados. Ele é fechado, tem todos os dados no e-book também, igual eu sempre faço com vocês com o maior carinho, tá? Para vocês, perdão. Não é tão recente assim, igual eu costumo trazer, né? Geralmente eu trago coisas bem mais recentes, mas ainda assim, né, gente? 22 de setembro de 2018, então não é algo ali também de trocentas décadas atrás, ok? Bom, vamos lá, vamos ver o que o autor fala. Eu vou fazendo alguns comentários a respeito. Por quê? Quando eu pego revisões assim, eu leio também alguns dos estudos que o autor traz, principalmente aqueles que eu ainda não conheço. E às vezes eu penso, olha só, eu entendo o ponto que ele está falando, mas eu não traria dessa forma, porque dessa forma confunde um pouquinho. E é aqui que a gente vai ver isso enquanto leva para a prática, né? Bom, a gente sabe que antigamente essa ideia de que alto consumo proteico acima da RDA, ou seja, acima de 0,8 grama quilo dia, né, poderia ser ali deletério, né, como por exemplo, hoje a gente sabe que algumas doenças crônicas do rim, né, talvez não seja interessante trabalhar com quantidades muito altas de proteína, né. Bom, aqui nós tivemos estudos onde descobriram que 2 a 3 anos de intervenção de restrição proteica, geralmente 0,5, 0,6, não alterou saúde renal nos pacientes com doenças renais, mas não significa que quanto mais proteína melhor também, né? Apenas que a restrição muito significativa não melhora o prognóstico, ok? E uma low protein diet não foi associada com melhora da função renal em pacientes diabéticos com nefropatia, né? Beleza. Mas nenhuma dessas condições nós temos o quê? Indivíduos treinados, né? Então, a ideia desse paper é uma revisão narrativa, por isso que eu paro e leio os dados também, porque não dá pra gente confiar assim. Em meta-análise e revisão sistemática, a gente já fica com o pé atrás, narrativa ainda mais, tá? Onde o consumo de alto de proteína, high protein, vai ser definido como acima de 2,2 grama quilo. Na verdade, igual ou acima, tá? Então, também é importante isso, ok? Apenas estudos em inglês e com humanos, com ingestão proteica por alimentos ou suplementação, ok? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, a definição de alto em proteína. O que é uma dieta alta? O que é uma dieta baixa em proteína? Isso varia de estudo para estudo, né? Igual a gente pega alguns estudos que falam, a dieta alta em proteína não foi deletéria para a saúde renal, mas o alto lá é 1,4, 1,6 grama quilo, não é 3,5. Né? Igual o pessoal mais voltado para o fisiculturismo pensa, ok? Bom, aqui nós temos um estudo que compara 0,8 grama quilo de proteína com 1,34 grama quilo, não vendo diferença na perda de peso em ambos grupos, sendo que 1,34 ele já considerou alto. Nós temos o Bacin também, que é um dos grandes pesquisadores de testosterona, comparou 0,8 com 1,3 e 1,3 ele também considerou alto. Não importa muito o desfecho aqui, porque os pacientes eram idosos usando enantato de testosterona, tá? Então o resultado não foi bem pela proteína aqui, né? Bom, outros estudos, very low protein diet, né, 0,8 e moderado 1,3, segundo o autor, né? Abaixo de 0,8 ou 0,8 já é very low e moderado 1,3, ok? Segundo o autor, José Antônio. É preciso considerar que o autor desse paper é um grande fã de proteína, tá? Então a gente também tem esse viés, né, de crença dele, tá? Mas tudo bem, vamos avaliar os estudos que ele traz aqui pra gente. Então, nos propósitos dessa revisão, alta em proteína, 2,2 grama quilo dia, né? Baixa proteína vai ser definida como menos que 1,5, não vai ser 0,8, vai ser menos que 1,5. Aqui 1,3 está baixo, tá? É essa a definição que a gente vai ver aqui. E moderado entre um e outro, né?
É uma definição que, sinceramente, quando a gente pensa em prática esportiva, eu concordo, né? Não concordo com um alto acima de 2,2. Eu consideraria um alto ali acima de 2, 1,9, né? Mas sim, trabalhar com menos de 1,5 grama quilo para um atleta já é um pouquinho complicado, tá bom? Mesmo colocando muito carbo, né? Bom, então legal. Olha só que interessante, né? A confusão dos números. Nós temos um estudo, 56 homens randomizados para alta proteína ou padrão, né? High protein, 35% da dieta, ok? A dieta era 1.673 calorias. 35% disso vai dar 586 calorias e 147 gramas. No entanto, os indivíduos tinham 103 quilos, ok? Logo, o high protein em percentual, 35%, tá acima das RDAs, né? 30% a 35%, pô, tá bem alta. Mas quando a gente vai deixar grama quilo, justamente pelo indivíduo ser mais pesado, 1,4 grama quilo dia. Então não entra bem no high protein visto na esportiva. Só que aqui, gente, não é nutrição esportiva. Aqui eu tô falando de emagrecimento para um paciente com obesidade. Então aqui eu concordo sim que 1,4 é suficiente. Eu não concordo com a visão do autor de não tá bom aqui porque tem que pensar em grama quilo. Aqui a gente está falando de paciente obeso, então ele tem ali, né, bastante tecido adiposo, ele não vai perder tanto músculo, a não ser que, sei lá, ele tem uma doença hepática, né, ali junto ao excesso de peso, ok? Mas só para vocês verem a confusão dos números entre high protein, né, e quando a gente faz por grama quilo muda bem, tá? Ou percentual, né? Outro estudo também, 102 gramas de proteína por dia. Como a dieta era mais restrita, 1.500 calorias, se a gente fizer percentual aqui, vai dar 27%, alta em proteína. Mas se a gente usar grama quilo, 0,9 grama quilo. Aí aqui já está bem baixinho, aqui já também não está tão interessante para um paciente com obesidade, né? É isso que a gente tem que cuidar nessas definições de alto, baixo em proteína, ok? Só que, lembrando, aqui estamos falando de populações sedentárias, né? Bom, eles falam que o próprio paper dele traz, né? Quando é com indivíduos treinados, pelo menos 1,4 a 2,0 grama quilo dia de proteína. Tá, vamos ver os estudos high protein em sedentários. Gente, esse estudo, para quem quer montar aula de proteína e falar de estudos com desfechos, eu acho interessante. Se você vai montar alguma aula, né, na sua faculdade, na sua pós, algum trabalho, por quê? Né? Até se você quiser como introdução para um TCC também é interessante, se for para proteína, porque ele pega muito estudo controlado, randomizado. Então ele vai juntando os estudos high protein, né, e avaliando os resultados, principalmente em sedentários e atletas. Então aqui para você iniciar uma base de pesquisa legal, sair desses estudos, tá? Por isso que eu trouxe para vocês também, caso vocês tenham essa questão de pesquisa ali para publicação ou para produção de aulas, tá? 6 indivíduos, 42 dias de overfeeding, 1.500 calorias por dia, né? Proteína ficou em 2,2 grama quilo dia, porque está em overfeeding. Então, você acabou subindo 1.500 calorias por dia, vai ter um excesso de proteína, né? Dos 6 quilos que eles ganharam, consumindo 2,2 grama quilo dia, 3,7 foi gordura, que é bem significativo, né? Mais de 50%. O overfeeding, igual a gente sabe, já cansei de falar para vocês, aumenta a insulina, aumenta a glicemia, triglicerídeos e baixa HDL. Nós temos um estudo com 6 pares de gêmeos monozigotos, que eu já trouxe para vocês na aula de obesidade genética, né? É o mesmo estudo, aqui fazendo overfeeding, 22 dias, olha só, 1.000 calorias a mais, 2,4 grama quilo dia. 50% do ganho foi gordura, mas também não teve exercício, né? Bom, então a gente vê que eu consumindo bastante proteína, eu ganho gordura, né, sem exercício, mas eu também ganho massa livre de gordura, ok? Lembrando que não é só músculo, tá? Pode ser água ali, né? Pode também ter um ganho de glicogênio por mais carbo, tá? Mas não é tudo que vai virar gordura, não. Legal, isso é interessante, né? Aqui 25 homens saudáveis, ok? Peso estável, né? Homens e mulheres, perdão. 40% da energia, né? E aí eles fizeram a ingestão proteica de ou 0,7 ou 1,8 ou 3 gramas quilo dia. Carboidrato foi igual, mas quem consumia menos proteína consumia mais gordura, né? Então 0,7 consome mais gordura.
3.0, menos gordura. Para quê? Equalizar as calorias nos 3 grupos. Todos, olha, isso aqui eu achei muito interessante, todos ganharam gordura igual, no entanto, o grupo 1.8 e 3.0 ganhou mais peso, na forma de massa livre de gordura, né? Esse estudo até hoje não entra na minha cabeça como isso aconteceu. Eu tenho sérias dúvidas a respeito disso, mas não posso negar os resultados, né? Então será que aumentou o NIAT deles, a movimentação, e aí acabou, mesmo não treinando, se movimentando mais, ganhando, fazendo uma sinalização proteica maior? É possível, mas, né, a gente não pode simplesmente falar que ingerindo mais proteína você vai ganhar massa livre de gordura ali à vontade, quanto mais melhor, né? A diferença de 1.8 e 3.0 não foi tão grande assim, ok? Mas um overfeed com mais proteína tende a ser menos deletério, tá? Legal, né? Bom, vamos pensar nos atletas, já que aqui, mesmo fazendo high protein, o ganho principal foi como gordura, né? Aqui nós temos um estudo, 12 semanas, 18 homens não treinados, né? Fizeram uma dieta high protein, ou com 2,7 gramas quilo dia, ou 1,3 no grupo considerado low pelo autor, né? O grupo high protein ganhou 2,4 quilos de massa livre de gordura e perdeu tecido adiposo. E o grupo low protein, né, perdeu gordura, perdeu um pouquinho menos, tá? Não foi nada muito significativo, mas não ganhou massa livre de gordura. O mais interessante é que eles eram caras não treinados, começaram a treinar e não ganharam músculo, né, no grupo low protein, considerando que 1.3 já é para ver algum ganho. E aí eles falam que talvez o treino não estivesse tão adequado assim, né? Então, o próprio autor aqui já descredibiliza essa hipótese, né, de mais proteína igual mais ganhos. Porque se você não está treinado e passa a treinar, mesmo que sua dieta esteja uma porcaria, você vai ganhar um pouquinho de músculo sim, tá? E aqui não houve, e 1.3 já é suficiente para pelo menos algum ganho, né? Bom, beleza, vamos seguindo, né? Outro estudo, agora, restrição calórica, né? 40% de restrição. Esse estudo saiu inclusive no American Journal of Clinical Nutrition. O pessoal consumiu 2.4 a 1.2, treinando 6 vezes por semana, né? É um estudo que mostra uma grande diferença na composição corporal. O grupo high protein ganhou 4.8, perdeu 4.8 quilos, de gordura, e o grupo low protein perdeu 3.5, né? E só o grupo high protein ganhou massa livre de gordura, 1.2. Esse estudo muita gente usa para falar, olha como pode haver realmente ganho de massa muscular e perda de gordura. E sim, pode haver, tá? Isso aí, nosso organismo não é só entrada e saída. Esse estudo foi legal depois, né? Vocês peguem a referência, tá? Tá aqui, ó, né? Deixa eu circular ela para vocês. No American Journal of Clinical Nutrition, só vocês jogarem os autores e a sigla, né? A CJN, que vocês conseguem achar. E caiu bastante a texto deles também, né? Chegou a valores de hipogonadismo. É uma queda transitória justamente pelo estresse que foi treinar 6 vezes por semana para eles, numa dieta tão restrita, 40% de restrição calórica com tanta proteína, 2,4 gramas quilo dia, né? Então foi uma rotina de atleta mesmo. Eles acabaram se estressando bastante, acabou caindo testosterona, tá? Mas nada que vá... Eles vão precisar depois usar a testosterona pro resto da vida, ok? Mas teve diferença sim entre os grupos, isso a gente não pode negar. E pode ser também pelo efeito, né, que na verdade foi também pelo efeito do treinamento, claro, né? Bom, o que a gente vê aqui então, né? Aqui outro estudo, aqui foram 4 semanas, né? O outro estudo aqui foi 8 semanas, high contra low protein, ok? Aqui foi com mulheres, né? E elas ingeriram 2,5 ou 0,9, uma diferença bem grande, né, entre elas. Fat Free Mass, massa livre de gordura, aumentou no HP, bem mais do que no Low P, e a Fat Mass, né, caiu um pouquinho no HP e nada no LP, né. O mais estranho desse estudo foi que o grupo que consumiu 2,5 consumiu mais calorias, né, o que eu fico meio com o pé atrás, mas talvez tenha sido também causado por um treino melhor, com mais calorias, né. No entanto, a gente viu nesse estudo que as mulheres que consumiram mais proteínas e calorias tiveram sim um ganho de massa livre de gordura, né? O que é esperado, já que está consumindo mais calorias. E
uma leve diminuição na massa gorda, né? Aqui eu acho um pouquinho discrepante da realidade, né? Diminui ainda mais a massa gorda, mas também não dá para a gente descartar, ok? Então foi um consumo alto de proteína, 2,5, ok? Bom, agora vem nos estudos que o José Antônio, que é o autor daqui, ele traz os próprios estudos, é autorreferência, né? Eu estou citando meu trabalho. Primeiro estudo que ele trouxe, 4,4 gramas quilo dia de proteína, é muita coisa. Tanto que teve bastante resistência, 25% mais ou menos, que o pessoal não consegue fazer uma dieta dessa, né? É complicado, ok? Fizeram HP ou controle, o controle foi mais ou menos 2 gramas, né? O HP 4.4 consumiu muito mais proteína e calorias, mas não houve mudança entre os grupos, não houve mudança de composição corporal. Então, basicamente, o pessoal consumiu muito mais calorias, como proteína, e não ganhou gordura, né? É isso que ele traz. A avaliação foi por eles preenchendo o MyFitnessPal, né? E aí mostrando, pesando também, eram atletas, né? Então já tinha esse costume, não encontraram mudança de peso, ok? Outro estudo também dele usou 3,4 gramas quilo dia, um pouquinho menos, mas ainda assim bem alto, né? E agora com exercício programado. Aqui nesse 4.4 eles treinavam conforme a rotina deles. Nesse de 3.4, o segundo estudo, os autores que falavam, não, vamos treinar assim, tá? Para equalizar também, né? Bom, o que eles viram? O grupo 3.4 e o grupo Normal Protein, né, que era mais ou menos 2 gramas, eles ganharam, eles tiveram efeitos aqui, né? O HP consumiu também mais calorias de proteína durante o tratamento, né? O NP ganhou mais peso que o HP, mas o HP diminuiu mais a gordura. Então, também não bate muito com a realidade, né? Esses estudos do José Antônio, eu tenho bastante pé atrás. Se ele vir, por que eu estou trazendo? Por que você está trazendo? Porque eu também quero que vocês tenham a opinião de vocês, ok? E comecem a pensar, como que um cara está ingerindo 3,4 gramas quilo dia, com treinamento igual ao cara que tem 2,0, consumindo mais calorias pela proteína, né? E não ganhando e ainda perdendo gordura, enquanto o outro grupo, o HP, ganhou peso. A avaliação também era para o MyFitnessPal, e aí que entra a minha dúvida, né? Será que realmente foi criteriosa esse preenchimento pelo MyFitnessPal, né? Aqui, os ganhos de força foram iguais. Nesse estudo 3.4, eu achei interessante que eles mediram função renal e hepática por marcadores no sangue e não viram diferença, tá? Outros estudos a mesma coisa. Olha só, 2.6 a 3.3 gramas quilo dia, durante 4 meses não mudou marcadores séricos de dano renal ou hepático, né? Enzimas, né? Hepáticas, TGO, TGP, né? E renais, por exemplo, creatinina, ok? Bom, aqui nós temos um estudo de 6 meses, comparando 2,8 com 1,5 grama quilo dia, não vendo diferença na densidade mineral óssea. Então não dá para a gente falar que um excesso de proteína por 6 meses vai atrapalhar a saúde óssea. Isso é uma hipótese lá dos anos 70, 80, que eles viram maior excreção de cálcio na urina, com mais proteína, tá? Mas isso não acontece, ok? E nós temos outro estudo, aqui por 1 ano, 14 homens treinados, né? Também ingeriram aqui até 3,3 gramas quilo dia, e não viram diferença na questão de saúde hepática ou renal, tá bom? Bom, no geral, ele chega ao consenso de que os indivíduos treinados consomem alta proteína, né? Eles vão experimentar mudança no composto corporal se houver treinamento. A gente viu nos outros estudos que sem treinamento a proteína é direcionada para ganho de gordura, embora haja um maior ganho de massa livre de gordura também, né? Tá, aplicações práticas. Vamos ver o que o autor traz? É proposto que 1,6 gramas quilo dia é suficiente, né? Alguns esportes onde você precisa perder peso rapidamente, como aqueles de pesagem, né? De lutas, pode ser interessante subir ainda mais proteína e baixando mais carbo e gordura. Legal, né? E a proteína, o nutriente mais importante para a recuperação. Ingestões acima de 2,2 gramas quilo dia pode promover uma maior perda de peso. O controle aqui, não teve um estudo que foi mais controlado, que eles receberam a dieta e falaram, fica quietinho aqui por 15 dias, né, numa câmara metabólica, por exemplo, né? Ou a gente vai te entregar a dieta e avaliar os restos, né, também é interessante. Não teve.
Eu não concordo muito, né? No entanto, a gente não pode negar o efeito social, comportamental, de você estar sempre se forçando a ingerir mais proteína e acabar restringindo outras calorias. Isso pode acontecer. Então, por mais que eles tenham relatado o maior consumo calórico, será que houve realmente esse maior consumo? Que foi tudo via recordatório alimentar e MyFitnessPal. É essa a grande dúvida que eu trago aqui, ok? No geral, o consumo maior de proteína vai fazer o quê? Lembre-se que a gente viu, né, gasto na gliconeogênese, gasto ali nas ATPases, turnover proteico, nas aulas da semana passada. Eu não trouxe isso à toa, gente. Agora a gente finaliza o raciocínio. A gente finaliza o quê? Bom, se eu estou fazendo turnover proteico, estou fazendo gliconeogênese, eu tenho um leve gasto calórico ali também. Eu trouxe para vocês também o gasto dos efeitos térmicos dos alimentos. Também não trouxe à toa, só para ficar explicando bioquímica sem sentido algum. Comecem a pensar nisso. Posso ter um gasto maior com consumo proteico? Posso ter um gasto maior. Será que é significativo? A gente viu um platô ali nas últimas aulas em mais ou menos 30%, né? Aqui deve ter passado 4,4 gramas quilo dia, 3,4 gramas quilo dia. Então é essa questão que a gente tem que pensar. Provavelmente foi um menor controle da dieta e provavelmente mais desvios do planejado, até para menos calorias, do que realmente um efeito de que a proteína em excesso não vai te engordar quando você tem treinamento. É difícil acreditar nisso, né? No entanto, que ela tem um potencial menos lipogênico, isso a gente pode falar sim. Um potencial ali de fazer mais turnover proteico, gastar ATP na formação de ureia, isso ela tem, ok? Então, quando a gente pensa em atletas, dá sim para trabalhar com algumas fases acima de 2,2 gramas quilo dia, principalmente naquele cutting mais severo, né? Mas lembrem-se que isso perde-se um pouquinho a praticidade e também a palatabilidade da dieta, né? Então também pode cair um pouquinho o rendimento se você restringir carbo demais para subir essa proteína, né? Então cuidado com isso e cuidado com a interpretação de autores, não leve a interpretação dos autores como a sua interpretação, né? Tenha opinião própria, lembrando que aqui o José Antônio, né, ele se autorreferencia bastante, ok? Então, isso a gente pode ficar com um pezinho ali atrás, mas também sem tirar toda credibilidade da pesquisa, ok? Espero que tenha sido bem claro, que vocês tenham gostado. Vou tentar mesclar um pouquinho mais a prática com a parte também bioquímica, a parte de fisiologia, que são importantes, mas eu entendo também que vocês gostem mais de aulas práticas, eu também gosto mais de produzir, né? Então vamos mesclando sempre um pouquinho. Se tiver alguma ideia de artigo, sugestão, só escrever aí para mim. Muito obrigado, pessoal. Até as próximas aulas.